Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende e este é o canal A Voz do Cerrado. Olha só, há um ano o Brasil aplicava a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Há exatamente um ano, o país inteiro acompanhava pelos veículos públicos da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a histórica reunião da Anvisa que autorizou o uso de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Naquele domingo, 17 de janeiro de 2021, contamos para você, minuto a minuto, o que os técnicos da agência reguladora avaliaram sobre eficácia, segurança e qualidade da Coronavac e da AstraZeneca. Beleza? O que acontece? Olha só, tô aqui com essa publicação do Instituto Butantan, que diz o seguinte: no Brasil, 96% das mortes por Covid-19 são de quem não tomou a vacina. Só a imunização coletiva pode controlar a pandemia. Esse é um monitoramento que foi feito pelo InfoTracker, que é uma ferramenta, uma plataforma desenvolvida por pesquisadores da USP e da Unesp, e que mostrou, que o caminho para se combater a pandemia, ao contrário do que pensa o próprio Bolsonaro, talvez ele nem pense isso, mas ele dá a entender, que ele pensa assim para o gado que infelizmente ainda acredita nele. Aliás, é muito importante que a gente comece a trabalhar para libertar as pessoas do pensamento negacionista. Vacina salva vidas, não se vacinar é correr risco de morte. Mas o empenho do Bolsonaro contra a vacina, na realidade, não está atingindo a maioria da sociedade. A maioria das pessoas sabe muito bem que as vacinas salvam vidas. Olha só, tem aqui essa pesquisa Datafolha que diz o seguinte: 81% dos brasileiros defendem passaporte da vacina para locais fechados. O que acontece? A maioria da população, segundo a pesquisa Datafolha, 81%, hein? Maioria esmagadora, apoia a exigência de passaporte da vacina para quem for adentrar locais fechados, como é o caso de academias, de ginástica, restaurantes, locais de festa, entre outros. Somente 18% rejeitam a ideia de se cobrar o documento, ou seja, o passaporte da vacina é apoiado por 81% dos brasileiros e rejeitado por 18%, 1% não soube responder a questão. Isso mostra que os negacionistas estão perdendo a narrativa. Agora, 18% ainda é muita gente. Mas o que acontece? O Bolsonaro aposta nesses 18% para tentar chegar no segundo turno da eleição deste ano. Ano que vem não, né? Já estamos em 2022. É uma tentativa desesperada de manter um público fiel para tentar disputar o segundo turno da eleição, já que ele está extremamente desgastado. Mas depois de um ano as pessoas estão procurando as vacinas. Agora foi aprovada também a vacinação infantil, as crianças já começaram a se vacinar e chamou a atenção, no dia 17, nessa segunda-feira, uma cena bem comovente que tem essa matéria aqui do G1, outros veículos também publicaram, Olha só, um menino de 11 anos, o Davi, disse o seguinte, abre aspas: estou tomando a vacina por nós dois, fecha aspas. Na verdade, ele deixou isso escrito na camiseta que ele usou para se vacinar, porque o pai dele morreu de Covid no Distrito Federal. Pai, estou tomando a vacina por nós dois, muita saudade, eu te amo. Tá aqui, a foto comovente dessa criança de 11 anos que não tem o pai. Se a vacina tivesse chegado antes e o pai dele tivesse tomado as 2 doses, provavelmente não teria perdido a vida. E o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ele é médico inclusive, e é um bom senador também, ele publicou a foto do menino nas redes sociais, do Davi, e escreveu o seguinte aqui, ó: vacinas salvam vidas. Infelizmente o pai de Davi não está mais entre nós, ele morreu antes de ser vacinado. Isso aí, todo o empenho pela vacina tem que ser levado adiante, porque as vacinas já está mais do que comprovado, é o que realmente vai fazer o mundo superar essa terrível pandemia.
E por falar em vacina, por falar em pandemia, um dos responsáveis pela desgraça brasileira é esse ex-juiz Zeco de quinta Não categoria, o serei. Sérgio Moro, que ele tá mal nas pesquisas, apesar de todo o aparato que ele tem recebido, né? Esse sujeito que mal sabe se pronunciar, ele não sabe nem falar direito, mas o que ele fala não escreve. Bom, Sérgio Moro ainda não é um cão morto, mas está prestes a ser, não no sentido literal, é claro. Esse cara tem que estar vivo para pagar pelos crimes que cometeu contra o povo brasileiro. Um deles, segundo até um estudo de IES, é ter desempregado 4,4 milhões de trabalhadores no Brasil. Esse cara é um picareta da pior espécie. Muitos bandidos aí, né, tem mais dignidade do que esse sujeito. Mas vamos lá, né, prepara o estômago que eu vou colocar a fala desse infeliz aqui. Não serei candidato ao Senado. Tem muita gente mentindo, na cara dura, por aí, tá? Porque tem medo de uma candidatura minha à presidência, porque ela tem essa capacidade de romper essa polarização que não interessa a nenhum brasileiro. Bom, a polarização, ô juiz Zeca idiota, nada mais é do que a manifestação das pessoas a favor dos candidatos que elas querem votar, idiota. Esse juiz Zeca não vai... Não, e repara uma coisa aqui, olha só essa testinha frangida desse porcaria desse sujeito aqui, ó a boquinha deles. Por isso que não sabe nem falar, essa testinha frangida dá a impressão que esse sujeito tá com prisão de ventre. É até ruim fazer esse tipo de debate, mas essa é a realidade. Esse cara não presta, ele tem pouquíssimas chances, mas é preciso pegar essa candidatura e, no sentido político, esmagá-la o quanto antes. Bom, para provar que esse juiz Zeca é um mentiroso, ele disse em 2017, estou aqui com essa matéria da Época Negócios, ele falou que não seria candidato, olha só, matéria de agosto de 2017, ele disse, não sou e nem serei candidato, com aquela vozinha nojenta dele. Então não dá para acreditar nesse cara, né? Mas é preciso combatê-lo, para, como se diz, né, tirar qualquer possibilidade desse sujeito ter alguma chance, porque tem todo um aparato. Então vamos acompanhar os desdobramentos e ver se esse sujeito realmente será candidato à presidência da República ou se ele vai se acovardar, se ele vai desistir e vai deixar de disputar a presidência para disputar o Senado, ou até mesmo ele pode vir a desistir de disputar o Senado e disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Então vamos acompanhar, né? Ao que tudo indica, ele vai desistir. Tá aí, né? O vídeo para que a gente confirme isso este ano durante o processo eleitoral, ajudando ele. Vamos para essa notícia aqui, ó. Olha só o que o Bolsonaro disse, né? Ele falou que o casamento homoafetivo, ou seja, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, dos gays, atacou o coração dos cristãos do país. Não, aí ele criticou e sugeriu, né, que os gays teriam um acerto de contas com Deus. Isso é palhaçada, não tem nada a ver com a realidade. Inclusive os próprios cristãos, os próprios evangélicos, principalmente os evangélicos que são cristãos, já perceberam que Bolsonaro é uma farsa. Tá aqui, ó, olha só, o Brasil 247 publicou essa matéria, que diz o seguinte, olha o título dela: Funk na lancha e vadiagem derrubaram a aprovação de Bolsonaro entre os evangélicos. Bolsonaro abusou e já é superado pelo ex-presidente Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, nesse segmento, ou seja, o Lula está liderando entre os evangélicos. Todo mundo viu aquela cena lá do Bolsonaro numa lancha dançando, né? Curtindo a vida doidada naquele momento em que a Bahia estava debaixo d'água. E, bom, os evangélicos estão se tocando, né? Até porque também os evangélicos são seres pensantes. Tem, logicamente, uma ala que, infelizmente, né, se deixa iludir, se deixa enganar por pastores que não valem nada, mas tem uma parte dessa religião que é extremamente plural, tem evangélicos de tudo quanto é jeito, né? Que se tocou e percebeu que Bolsonaro é um problema na vida deles, até porque a pobreza aumentou, a miséria aumentou e a vida piorou. Então, se a vida piorou, significa que com o Bolsonaro na presidência as coisas pioraram. Então, não tem nada de Deus nele, muito pelo contrário. Tem do diabo, né? Porque se a vida da maioria da população piorou com esse sujeito na presidência da República é porque ele é um amaldiçoado mesmo. Aí o que acontece, né? Ele apela para essas pautas moralistas, mas na realidade o que o Bolsonaro está fazendo é tentar abafar os problemas econômicos do Brasil, a volta da inflação, o desemprego, a fome, a miséria.
Mas muita gente tá percebendo essa jogada dele. Aí o Lula, que é um estadista, deu entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, e ele diz que o que motiva ele na política é fazer com que o Brasil volte a ser de todos os brasileiros, que ninguém no país passe fome, e ele finaliza, né, tá aqui no post dele, uma postagem no Twitter, ele disse o seguinte: sempre trabalhei e continuarei trabalhando para isso, como candidato ou não. Ou seja, Lula dá a entender que mesmo não sendo candidato, ele lutará, né, contra a fome, pela dignidade do povo brasileiro. Essa é a postura que se espera de um estadista. Mas o Bolsonaro, o que ele faz? Bagunça o tempo todo. E aí a gente precisa fazer essa denúncia, né? Porque as coisas realmente pioraram muito no governo Bolsonaro. Meus amigos e minhas amigas que chegaram até aqui, se inscreva no canal, acompanhe a Voz do Cerrado nas redes sociais e deixe um comentário aí com uma crítica, uma sugestão, uma dúvida, para que a gente possa ir melhorando esse trabalho e ampliando o debate. Um forte abraço e até o próximo vídeo.